No último vídeo falamos das guerras que todos nós temos que travar. Eu quero nesse vídeo te apresentar duas guerras que eu e você não devemos travar. Não posso deixar de lembrar você de dar um like nesse vídeo. Não esquece, viu, de se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Nós estamos muito felizes com o avanço do nosso canal. Cada vez mais pessoas estão visualizando nossos vídeos. Então eu peço para você, compartilha essa mensagem para o máximo de pessoas. E vamos multiplicar, vamos transbordar de coisas boas, coisas elevadas, para o máximo de pessoas possível. Na semana passada nós comentamos nesse canal sobre guerras. Nós trouxemos aqui o assunto guerras que todos nós somos obrigados a travar. Não tem como fugir, não tem como delegar, são guerras nossas. No vídeo de hoje eu quero falar mais ou menos o contrário do que eu falei no vídeo anterior. Eu quero trazer para você a ideia de algumas guerras que eu e você não devemos travar. A primeira guerra que eu e você jamais devemos travar é a guerra que não é nossa. É aquela guerra que não nos pertence. Você já se deparou com um problema, com um conflito, com uma guerra que não é sua? Muitas vezes nós somos pegos numa situação em que nos sentimos no dever de travar a guerra dessas pessoas. Isso é muito sério, isso é muito complicado, porque em algumas guerras nós não podemos simplesmente travar. Nós não podemos nos meter, não devemos entrar nessa seara. Existem guerras que não são nossas e nós precisamos entender que nós temos que ficar na nossa. Não podemos entrar na guerra dos outros, resolver os problemas dos outros, porque são problemas, são conflitos, são guerras que não são nossas. Então, se você identificar uma guerra que não é sua, essa é a primeira guerra que você não deve travar. Limite-se. Reconheça que essa guerra, que esse problema não é seu e você não pode travar, você não pode resolver. As pessoas que são muito empáticas, que se colocam no lugar das outras, que são pessoas boas, que têm um coração grande, quase sempre estão diante de questões como essas. Elas se deparam com pessoas com suas guerras e elas se sentem no dever de resolver, de conflitar no lugar dessas pessoas. E eu quero te dizer, olha, isso é furada, isso não se faz. Cada um tem as suas guerras e essas guerras têm que serem travadas por essas pessoas. Você não pode entrar em guerra alheia, você não pode entrar no mundo dos outros, na vida dos outros e tentar guerrear no lugar dos outros. Deixa elas resolverem as guerras delas, porque você tem as suas. Como eu falei no vídeo anterior, cada um tem as suas guerras e são guerras intransferíveis. Nós não podemos passar para os outros guerras nossas. Quem nunca se deparou com um problema, com um conflito, com uma guerra e viu que aquilo não lhe diz respeito, aquilo não lhe pertence, você entrou numa canoa furada, você está no lugar errado, você está na hora errada, tratando de algo que não é seu. Ah, mas eu quis ajudar, eu quis estender a mão e de repente a pessoa transferiu uma guerra dela para você. Ninguém deve transferir as suas guerras. Talvez você possa ajudar, dar uma força, mas nunca guerreie por essa pessoa. Nunca tome para si os conflitos dela. Nunca tome para você uma guerra que não é sua. Limite-se e deixe a pessoa resolver travar as suas próprias guerras. Guerras que não são suas. Você não tem que guerrear. Aprenda a entender isso, aprenda a se limitar, aprenda a reconhecer que você deve travar as suas guerras. Essas guerras, eu e você jamais devemos travar. A segunda guerra que eu e você jamais devemos travar é a guerra que nós não damos conta de travar. Existem guerras
que nós não podemos travar porque nós não estamos preparados. É acima da nossa capacidade, além das nossas forças. Nós precisamos entender que algumas guerras nós não podemos guerrear, não podemos travar, porque elas são muito maiores do que nós mesmos. Nós somos limitados, não estamos prontos ainda para travar essa ou aquela guerra. Precisamos entender e reconhecer o nosso nível de preparação e a nossa capacidade física, mental, emocional, financeira e nos limitar e não travar determinadas guerras que nós não podemos travar porque não damos conta. Quantas coisas passam na nossa vida, passam no nosso caminho, no nosso dia a dia e que nós não podemos resolver. Nós não podemos, simplesmente, nós não podemos fazer nada. Nós nos limitamos porque não estamos prontos. São coisas grandes, complicadas, que nós reconhecemos, que não damos conta de travar. Essas guerras, nós precisamos não entrar, porque nós não podemos travar. Talvez seja um problema financeiro muito grande e você não dá conta. O seu orçamento é menor. Você não pode contrair uma dívida ou se envolver numa coisa e o seu orçamento não dar conta. Pare, segure-se e recue se for o caso. E não se meta em guerras que você não está preparado. Talvez no futuro você esteja e esse mesmo problema, se bater a sua porta, você vai encará-lo de frente, porque você está pronto, você está preparado. Mas talvez agora você não está pronto. E se você não está pronto, saiba que essa guerra você não deve travar. Quantas vezes a gente se depara com pessoas vivendo problemas que a gente olha e diz, puxa vida, como eu gostaria de ajudar essa pessoa, mas eu não posso, eu não dou conta, eu não posso travar a guerra dela, porque eu não tenho condições, não tenho capacidade, não tenho estrutura. Então a gente para, a gente se segura e não trava a guerra que não estamos prontos. Na arte da guerra, existem algumas máximas que são bem interessantes. Uma delas é, conhece o teu inimigo. Conhecer o inimigo é muito importante para a gente saber se avança diante dele ou recua. Muitas vezes o inimigo ele é muito grande, muito maior, muito mais forte. Por isso que o soldado, por isso que os exércitos, eles ficam o tempo todo estudando o inimigo. Por quê? Porque se o inimigo for muito mais forte, tiver muito mais volume, muito mais quantidade, for muito mais poderoso que você, o que você tem que fazer é recuar e talvez planejar algo melhor, mais aguçado, para mais à frente travar essa guerra. Então, naquele momento, aquela guerra ela não pode ser travada, porque o exército, o soldado, ele não está pronto. Ele não tem que travar guerras que ele não vai dar conta. Na guerra, quando a gente se precipita, toma os pés pelas mãos, toma iniciativa que não era para ter sido tomada, você coloca vidas em risco. Então, não é um gosto, não é um capricho seu. Você não tem escolha, você se segura, você não guerreia, porque você não está pronto. Reconheça que o problema, que o conflito, que o inimigo é muito maior do que você, maior do que suas capacidades. Então pare, segure-se e não tenha a ideia de guerrear de todo jeito, de toda forma. Porque essa guerra você não pode guerrear. Pelo simples fato, você não tem condições, você não está preparado. Então você não deve guerrear uma guerra que você não está pronto para enfrentá-la. É isso aí, as guerras estão aí, mas nem todas você deve travar. Saiba reconhecer quais guerras eu e você jamais devemos travar. Eu desejo que você se prepare todo dia para as guerras que você pode travar e se prepare para não travar as guerras que, primeiro, você não pode porque não são suas e segundo, porque você não está pronto, não tem capacidade de travar. Se você gostou desse vídeo, dá um like e não esquece de compartilhar. Um forte abraço a você e até o próximo vídeo!